Galera, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, então nós vamos aí para a nossa segunda aulinha do módulo B05, tá? Estudos físicos dos gases 1. Nós vamos estudar rapidamente as transformações gasosas, tá? É um assunto bem rápido, até mesmo porque vocês também já viram isso lá na física, ok? Bom, então aqui nós vamos passar rapidamente por transformação isotérmica, isobárica, isocórica e também a transformação adiabática. Bom, transformação isotérmica aí, né? Temperatura constante. Se eu mantenho a temperatura de um sistema constante, né, os experimentos mostraram que o volume que é ocupado por essa amostra gasosa, ou seja, o volume do meu recipiente, ele é inversamente proporcional à minha pressão, ok? Exercida, obviamente, sobre o recipiente, né? Se ele estiver em equilíbrio, a pressão exercida sobre o recipiente acaba sendo também a pressão do gás lá dentro, né? Então, se elas são inversamente proporcionais, isso é a mesma coisa que falar, então, que pressão é proporcional ao inverso do volume, né? Ou, para tirar aquele sinal ali de proporcionalidade, a gente coloca uma constante, pressão igual a K sobre V, e, consequentemente, PV, então, igual a uma constante. Basicamente é o seguinte, eu tenho uma amostra gasosa ali, com uma pressão em cima, né? Eu tenho um pezinho em cima. Se eu provoco, então, um aumento de pressão, ou seja, se aumenta aquele peso, o que a gente tem é que o volume diminui, ok? Bom, então se a gente colocar isso num gráfico aí de pressão versus volume, é basicamente ali isso aí que a gente tem. São inversamente proporcionais, né? Essa curva aí que representa, então, essa transformação, né, a transformação isotérmica, ela é chamada, então, de isoterma, tá? A isoterma, num diagrama PV, ela tem, então, a forma de uma hipérbole, né? Na verdade, metade de uma hipérbole, né? É bom a gente perceber que quanto maior a temperatura, mais externa é essa hipérbole, ok? Então é basicamente o seguinte, vamos pegar o mesmo volume e pensar, pô, no mesmo volume, se eu tiver uma maior temperatura, o que vai acontecer? Minhas moléculas vão estar agitando mais, elas vão estar batendo com maior intensidade, maior frequência sobre a parede do recipiente, consequentemente, significa que a minha pressão é maior, né? Então é isso. Pega o mesmo volume, traço ali então uma isovolumétrica, né? Aquela isotérmica que estiver mais para cima, que tiver maior pressão, então vai ter maior temperatura, ok? No caso de transformações isobáricas, então, esse bar aí, né, daquela unidade de pressão, de barômetro, nós estamos mantendo a pressão constante. Mantendo a pressão constante, percebeu-se então que o volume ocupado pela amostra era diretamente proporcional à temperatura em Kelvin, ou seja, a temperatura absoluta, tá? Esquemazinho matemático igualzinho a gente chegou a fazer lá, a gente chega então que V igual a KT ou V sobre T igual a K. Graficamente é mais ou menos aquilo ali, né? Eu tenho um recipiente com as minhas moléculas e um peso em cima. Caso eu provoque então um aumento de temperatura, caso eu aqueça ali debaixo do meu recipiente, eu acabo então aumentando a energia cinética média das partículas, aumenta a frequência de colisões e elas começam a empurrar, né, o meu pezinho ali para cima. Acaba então aumentando o volume. Então é mais ou menos isso aí que a gente tem, tá? Quanto maior a temperatura, maior o volume. Lembrando que a isóbara, né, aquele pontinho ali perto do zero, ele é uma prolongação, né? A gente não consegue chegar nele, né? Por quê? Porque a gente não consegue chegar em zero absoluto. O primeiro valor de zero absoluto, inclusive, foi determinado dessa maneira, tá? Determinou-se diversos valores de temperaturas e volumes gasosos, prolongou-se a reta e achou em qual valor de temperatura o volume daquele gás seria zero. Claro que existem erros, né, inerentes a essa medida, porque a gente estaria desconsiderando o volume das próprias partículas dos gases, né? Mas mesmo naquela época, quando eles fizeram essas primeiras medidas, os resultados foram bastante satisfatórios, né? Então vamos lá, transformação isocórica. Transformação isocórica, então, vou manter o volume constante, né? E aí a pressão exercida por uma amostra gasosa, então, ela vai ser diretamente proporcional à temperatura em Kelvin, ok? Essas transformações isocóricas, elas também podem ser chamadas de isovolumétricas ou isométricas, tranquilo? Pressão, então, proporcional à temperatura, tirei o sinal de proporcionalidade, então a gente chega que P sobre T é igual a uma constante. Mesma coisa ali, né?
Para eu manter ali o mesmo volume, a gente precisa aumentar a pressão e aumentar a temperatura. A gente tem o gráfico também sendo uma reta, tá? Essa reta, então, é chamada de isócora. Bom, no caso das transformações adiabáticas, é um pouquinho diferente, né? As transformações adiabáticas, o termo adiabática vem da ausência de troca de calor, ok? As transformações adiabáticas, então, ela tem a maneira mais simples de a gente fazer uma transformação adiabática é ela sendo muito rápida, de modo, então, que não há tempo suficiente para que haja a troca de calor, né? Se a gente tentar, por exemplo, assim, colocar um peso lentamente, aumentando gradativamente o peso sobre a amostra gasosa, a gente sabe que o volume dela vai diminuir, mas isso vai ocorrer de maneira bem gradativa, então qualquer aquecimento que seja provocado pela realização de trabalho sobre o gás acaba dissipando na forma de calor, né? Se eu colocar o peso todo de uma vez, aí acaba que não. O gás acaba aquecendo, né? Estou comprimindo, ele acaba aquecendo, e aí essa é uma transformação adiabática. As transformações adiabáticas, elas parecem visualmente no diagrama PV com uma transformação isotérmica, tá? Só que elas não são uma hipérbole, né? Igual a gente já tinha visto. Se a gente for comparar, vamos pensar nesses dois casos aí que são expansões, né? Uma expansão isotérmica e uma expansão adiabática. No caso da expansão isotérmica, se eu pego um gás e puxo ele assim, né? Puxo o pistão sobre ele, eu estou aumentando o volume sobre ele, e aí como eu estou retirando ali, estou realizando trabalho de sentido contrário, né, ali, o que vai acontecer? A energia interna daquele gás, em teoria, iria diminuir. Então a minha temperatura iria diminuir. Se eu faço isso muito rápido, é uma transformação adiabática, e aí minha temperatura diminui. Se eu faço isso muito lentamente, acaba tendo troca de calor com o ambiente externo e minha temperatura não diminui. Então, o que acontece? Para a gente verificar se nesse caso aí, uma expansão ela é adiabática ou isotérmica, eu tenho as duas curvas, né? Ele fala, tem uma curva adiabática e uma curva isotérmica. Como é que eu sei qual é qual? Estando numa expansão, o que a gente tem que tomar cuidado é que, se a gente sai do mesmo ponto, a transformação adiabática sempre vai ter uma temperatura menor, né? Porque não teve tempo de realizar a troca de calor. Então, acaba que a temperatura fica menor. No caso de uma compressão, é o contrário. No caso da compressão adiabática, não vai ter tempo de você perder energia na forma de calor. Então, acaba que a sua temperatura fica maior. Bom, para a gente terminar aí, tem o que a gente chama de hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro já foi falado um pouquinho no módulo B04, mas é uma hipótese que trabalha com o volume molar, ou seja, o volume de um mol de gás. Avogadro provou que o volume de uma amostra gasosa é diretamente proporcional à quantidade de matéria desse gás, ou seja, ao número de mols desse gás, né? Então, quando a gente pensa numa equação química, a gente pensa em cálculo estequiométrico, a gente fala que 1 mol de metano, CH4, reage com 2 mols de oxigênio, O2, para formar 1 mol de CO2, mais 2 mols de água, né? Pensando tudo ali no estado gasoso. Eu poderia falar, então, se eu tiver nas mesmas condições de pressão e temperatura, a gente pode falar que 10 litros de metano vão reagir, então, com 20 litros de O2, já que eu estou nas mesmas condições de pressão e temperatura, o volume é proporcional ao número de mols. Ok? Bom, e aí, com essas 4 informações, né, a gente vai esquecer agora rapidamente a transformação diabática, com essas 4 informações, a gente consegue gerar a equação geral dos gases, né? Então, eu teria da transformação isotérmica, da transformação isobárica e da transformação isocórica. Juntando essas 3 informações, a gente chega que PV sobre T é uma constante. Se PV sobre T é uma constante, eu posso falar que qualquer PV sobre T inicial é igual a qualquer PV sobre T final. Ok? Bom, existe ainda uma outra modificação, que é a inserção dentro dessa equação do número de mols. Que aí sim a gente chega na equação geral mesmo dos gases, né? Pressão inicial vezes volume inicial sobre o número de mols inicial, temperatura inicial, é igual a pressão final, volume final, sobre o número de mols final, temperatura final. Ok? Essa equação daí, você pode usar ela sempre, e aí você vai cortar as variáveis, né, que forem constantes naquele caso. Então, se for uma mesma amostra gasosa, o N corta.
Se for a mesma amostra gasosa e for uma transformação isobárica, o P corta e por aí vai. Tudo bem? Com isso, a gente termina transformações gasosas aí, né? E aí agora a gente vai discutir um pouquinho do que a gente chama de gases reais e gases ideais. Tudo bem, galera? Até a próxima.